Olá, mais uma vez por aqui. Meu nome é Sol e eu vou começar esse áudio perguntando o seguinte para você: alguma vez você já conversou com Deus? Ou já conversou mais de uma vez? Hoje eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar aqui no canal um trecho do livro Conversando com Deus, do Donald Walsh. Mas antes eu quero deixar aqui meu depoimento de uma dessas conversas que nós vamos tendo vida fora, não é? Com Deus, quando nós estamos realmente no momento presente. Hoje em dia eu sei que Deus conversa com a gente o tempo todo. Inclusive os Abraham Hicks, eles falam que Deus está sempre buscando uma brechazinha para que a gente escute, a gente receba as mensagens dele. Ou seja, o tempo todo ele está aguardando a gente ceder um pouco, a gente sair, não é? Da resistência, das conversas da mente e receba as mensagens que ele está mandando para a gente. Então, gente, a experiência dessas conversas que nós vamos tendo vida fora com Deus aconteceu comigo assim de uma forma muito clara. Em um dia que eu saí para caminhar e estava uma tarde linda, um finalzinho de tarde muito, muito linda. Meu Deus, aquele final de tarde não me sai da memória. Eu cheguei na praça para caminhar, numa praça enorme, que eu até já comentei aqui, que eu gosto de caminhar lá porque tem muitas árvores, pessoas caminhando, enfim. E eu cheguei com meu fone de ouvido, escutando a minha música instrumental, e parei, olhei para o céu. Nossa, que céu lindo, que fim de tarde lindo. Então eu comecei minha caminhada e o vento batendo na pele, nossa, eu fui me sentindo muito bem. Então me veio à mente, sentindo aquele bem-estar, me veio à mente algumas frases dos Abraham Hicks, onde eles falam para a gente repetir o seguinte: me traga experiências agradáveis, me traga pessoas que estejam em sintonia com os meus desejos, me traga ideias, me traga experiências agradáveis, me traga pessoas que estejam em sintonia com os meus desejos, me traga ideias. E eu fui caminhando e fui repetindo essas frases, e quanto mais eu repetia, mais eu me sentia bem. Chegou um momento que, meu Deus, eu acho que eu não percebia mais ninguém. Eu passava pelas pessoas sorrindo, com um sorriso bom, cumprimentava, mas eu estava, meu Deus, que mundo! Eu nem sei, é, é, eu nem sei definir, falar sobre esse bem-estar que eu estava sentindo. Mas eu costumo falar que eu estava no vórtice, ali naquela praça. E então chegou um momento, repetindo essas frases, chegou aquela mensagem que falava o seguinte: você não precisa de nada para viver experiências agradáveis. Olhe como você está se sentindo. Olhe que experiência maravilhosa você está experimentando. Olhe quanto bem-estar, sinta, perceba. Você não precisa que chegue nada para que você se sinta bem. Gente do céu, quando eu percebi essa mensagem com muita clareza chegando em resposta ao que eu estava falando, não é? Me traga experiências agradáveis. Chegou essa mensagem com muita clareza de que todos os dias nós temos experiências agradáveis. Todos os dias nós podemos nos sentirmos bem. Quando eu estava repetindo, me traga pessoas que estejam em sintonia com os meus desejos, me traga ideias. Eu esperava inconscientemente que pessoas chegassem falando alguma coisa de algo que eu desejava, que alguém trouxesse alguma ideia nova em relação àquilo que eu desejava. Enfim, que pessoas chegassem, me oferecessem alguma coisa, algum objeto, sei lá, para que assim eu me sentisse bem. Um outro momento também que aconteceu essas mensagens chegarem foi um dia depois que eu tinha lido um trecho do livro Os Cinco Estágios da Alma, onde o Frei Lawrence falava o seguinte, que Deus conversa com você entre as panelas que estão na sua pia, Deus conversa com você, você passando o pano na casa, você se exercitando, você passando roupa, enfim, Deus conversa com você em qualquer lugar.
E um dia lá, eu lavando a minha louça, assim, totalmente eh, ali, voltada para aquilo que eu estava fazendo. Eu estava completamente no momento presente, leve, olhando o passar da esponja na louça. Eu estava completamente relaxada, sem pensar em nada, porque eu estava no momento presente. Quando a gente está no momento presente, a mente não atua. Então, ali naquele momento, eu ouvi Deus me respondendo. Eu só não lembro, gente. Eu anotei em algum caderno, mas agora eu não lembro. Qual foi exatamente a pergunta que eu fiz para Deus? Eu perguntei alguma coisa. Tipo assim, eu lembro que foi mais ou menos assim. Eu fiz a pergunta e falei assim: não é Deus, não é minha centelha, não será assim? Eu falei de uma forma, eu acho que eu não sei se eu esperava alguma resposta, mas eu falei de uma forma tão leve e a resposta chegou. E a resposta foi o seguinte, se eu lembro. Exatamente assim, Solange. E depois essa primeira mensagem que eu recebi de Deus, eu compreendi exatamente, com muita clareza, o que Donald Walsh falava sobre a gente conversar com Deus. Porque logo no início quando eu comprei esse livro, eu fiquei em dúvida, como é que alguém pode conversar tanto com Deus ao ponto de escrever um livro? Como que é possível a gente ouvir a voz de Deus, a gente conseguir falar com Deus dessa forma? E aí, depois dessa mensagem, eu compreendi que é possível. Uma coisa que eu queria falar para vocês também, eu não sei se vocês sabem, que o Donald Walsh, antes dele ser famoso, ele chegou a morar na rua durante um tempo. Antes dele morar na rua, ele sofreu um acidente, ficou sem poder trabalhar. Logo depois de um tempo, depois que ele já tinha se recuperado, aconteceu a separação dele com a esposa, né? O casamento dele foi desfeito e chegou um momento que ele não tinha mais condições de pagar aluguel. Então ele foi morar na rua e juntava latinhas para vender, para que assim ele pudesse se sustentar, pudesse comer. E antes dele lançar esse livro, ele já tinha arrumado um emprego, não lembro agora aonde. Então um dia ele perguntou para Deus a seguinte pergunta: como que eu posso viver uma vida mais agradável? Ele fez uma pergunta mais ou menos assim, não sei se foi exatamente essa pergunta, mas ele fez perguntando para Deus como que a vida poderia ser melhor. E foi aí que começou, não é? Começaram as mensagens chegando, o diálogo dele com Deus foi acontecendo. E logo depois ele começou a escrever essas conversas e o livro foi um sucesso, enfim. Então vamos a mais um trecho dessas conversas que ele teve com Deus. Eu procurei o caminho para Deus a minha vida inteira. Eu sei disso, Deus responde. E agora que eu o encontrei, não consigo acreditar. É como se eu estivesse sentado aqui, escrevendo para mim mesmo. Isso não corresponde à minha ideia do que seria uma comunicação com Deus. Você quer elementos impressivos e supérfluos? Vou ver o que eu posso arranjar. O Senhor sabe que algumas pessoas considerarão todo este livro uma blasfêmia, especialmente se continuar a mostrar-se como alguém tão sábio. Deixe que eu lhe explique algo. Você tem uma ideia de que Deus se mostra de um único modo na vida. Ela é muito perigosa. Impede que veja Deus ao seu redor. Se você achar que Deus tem apenas uma aparência e se manifesta ou é de uma única maneira, deixará de ver a mim noite e dia. Passará a sua vida inteira procurando por Deus e não a encontrando a aparência que você procura, porque está procurando por Ele. Eu uso isso como exemplo. Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo e, portanto, uma presença divina em tudo. Certa vez eu comecei a escrever um livro intitulado Deus é um sanduíche de salame. Esse teria sido um ótimo livro. Fui eu que o inspirei.
Por que não escreveu? Parecia uma blasfêmia, ou no mínimo, horrivelmente irreverente. Você quer dizer maravilhosamente irreverente. O que lhe deu a ideia de que Deus é apenas reverente? Deus é o alto e o baixo, o quente e o frio, a esquerda e a direita, o reverente e o irreverente. Pensa que Deus não consegue rir? Imagina que não gosta de uma boa piada? Acha que não tem senso de humor? Eu lhe digo, Deus inventou o humor. Você tem de falar comigo formalmente? As glórias e a linguagem rude estão além da minha compreensão? Eu lhe digo que pode falar comigo como falaria com o seu melhor amigo. Você acha que há uma única palavra que eu não conheço? Algo que não vi? Um som que não ouvi? Pensa que desprezo alguma dessas coisas e gosto de outras? Eu lhe digo que não desprezo coisa alguma. Nada é repulsivo para mim. Tudo é vida, e a vida é a dádiva, o tesouro indescritível, o mais sagrado. Eu sou vida porque sou o que a vida é. Todos os seus aspectos têm um propósito divino. Nada existe, nada, sem um motivo compreendido e aprovado por mim. Como isso é possível? E quanto ao mal que foi criado pelo homem? Você não pode criar coisa alguma. Um pensamento, um objeto, um evento, uma experiência de qualquer tipo, que não seja parte do plano divino. Porque o meu plano é que você crie tudo o que quiser. Nessa liberdade está a experiência de Deus ser Deus. E esta é a experiência para a qual eu o criei. E a própria vida. O mal é o que você chama de mal. Contudo, até mesmo isso eu amo. Porque é apenas por meio do que você chama de mal que pode conhecer o bem. É apenas por meio do que chama de obra do demônio que pode conhecer e realizar a obra de Deus. Eu não amo o quente mais do que o frio, o alto mais do que o baixo, a esquerda mais do que a direita. Tudo isso é relativo, parte daquilo que é. Eu não amo o bem mais do que o mal. Hitler foi para o céu. Quando compreender isso, compreenderá a Deus. Mas eu fui criado para acreditar que o bem e o mal realmente existem, que o certo e o errado são opostos, que algumas coisas não são aceitáveis para Deus. Tudo é aceitável para Deus, pois como Deus poderia não aceitar aquilo que é? Rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Dizer que não está certo é dizer que não é parte de mim. E isso é impossível. No entanto, mantenha suas crenças e haja de acordo com os seus valores, porque esses são os valores de seus pais, seus avós, seus amigos e sua sociedade. Eles formam a estrutura de sua vida, e perdê-los seria desfiar o tecido da sua experiência. Ainda assim, examine-os um a um, parte a parte. Não destrua a casa, mas examine cada tijolo e substitua aqueles que parecerem quebrados, que não suportam mais a estrutura. Suas ideias sobre o certo e o errado são apenas isso, ideias. São os pensamentos que criam e determinam quem você é. Haveria apenas um motivo para mudar qualquer um deles. Você não está feliz com quem é. Só você pode saber se está feliz, dizer a respeito de sua vida. Essa é minha criação, meu filho, com que estou muito satisfeito. Se seus valores servem para você, haja de acordo com eles, lute para defendê-los. Porém, procure lutar de um modo que não cause dano a ninguém. O dano não é um componente necessário na cura. O Senhor diz: haja de acordo com os seus valores. E, ao mesmo tempo, diz que nossos valores estão todos errados. Ajude-me a entender isso. Eu não disse que os seus valores estão errados, mas tampouco estão certos. São simplesmente julgamentos, avaliações.
Decisões que, em sua maioria, não são tomadas por você, mas por outras pessoas. Talvez seus pais, sua religião, seus mestres, historiadores e políticos. Pouquíssimos julgamentos de valor que você incorporou à sua verdade foram feitos por você mesmo, baseados em sua própria experiência. Porém, foi por causa da experiência que você veio para cá e deveria criar-se a partir de sua experiência. Você criou a si mesmo a partir da experiência dos outros. Se o pecado existisse, seria isso. Permitir a si mesmo tornar-se o que é a partir da experiência dos outros. Esse é o pecado que todos vocês cometeram. Não esperam as suas próprias experiências. Aceitam a experiência dos outros como o evangelho, literalmente. E então, quando têm pela primeira vez a experiência verdadeira, sobrepõem a ela o que pensam que já sabem. Se não fizessem isso, talvez tivessem experiências totalmente diferentes, que poderiam ir contra o que lhes ensinaram seus primeiros mestres e suas outras fontes. Na maioria das vezes, vocês não querem ir contra o que lhes ensinaram seus pais, suas escolas, religiões, tradições e todos os escritos sagrados. Por isso, negam as suas próprias experiências a favor do que lhes disseram para pensar. Então, gente, esse trecho maravilhoso nos mostra que as nossas experiências é o que deve prevalecer. Quando nós negamos as nossas experiências e colocamos as experiências dos outros, aquilo que os outros acreditam ser de verdadeiras, nós pecamos realmente. Ou seja, um exemplo assim que pode trazer clareza para nós é essa experiência que eu tive na praça. Se eu não tivesse nenhum entendimento ainda, eu iria vivenciar aquilo ali e ao falar com alguém, talvez a pessoa falasse que não, isso não foi Deus falando com você, não, isso foi a sua mente, você imaginou, enfim, a experiência teria perdido todo o valor, todo o bem-estar, tudo que eu senti ali como real, como verdadeiro, teria ficado sem valor nenhum, porque eu teria acreditado que foi só, eu imaginei, foi, não foi real. E aquela experiência foi real, foi muito real. Então nós devemos ficar atentos às experiências que estamos tendo, principalmente as conversas que estamos tendo com Deus, e muitas vezes, devido às nossas crenças, devido ao que nos ensinaram, a gente acredita que não foi Deus conversando com a gente. Então é isso, gente. Até mais.